Fala pessoal, você que acompanha nosso canal no YouTube, nosso podcast Energia Solar na Amazônia. Hoje nós estamos aqui para mais um EP de muito conteúdo e eu vou estar recebendo aqui o Eduardo da Shed Digital, um dos maiores gestores de tráfego de energia solar do Brasil, viu? Resultados milionários que ele tem aí com seus clientes e parceiros. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a nova mentalidade de vendas para você que atua no ramo de energia solar. Como eu disse anteriormente, o nosso propósito aqui não é vender, é difundir o conhecimento. Então, o que nós pudermos passar para você conhecer, saber, tanto o cliente final, você que está se formando, você que quer atuar na área, você que atua na área, você vai encontrar o conteúdo para tirar suas dúvidas aqui, beleza? E aí, Eduardo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Joia, cara. Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Muito bem, cara, muito bem. Então, sou engenheiro eletricista, né, já tenho uma parceria com o Eduardo já há um bom tempo. Levou o patamar da nossa empresa para cima, né? Graças a Deus chegou agregando e muito, trouxe uma nova visão de mercado. E hoje a gente está aqui para compartilhar conhecimento, né? Determinando a situação que a gente está passando, visto todas essas condições de mercado que nós estamos passando. E o bom mar nunca fez bom marinheiro. E nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre isso, né, meu amigo? Prazer Exato. com você. O tema vai ser nova mentalidade de vendas no ramo de energia solar e a gente vê que cada cenário vai formando novos integradores. Então a gente começou a ter essa mudança muito expressiva com pandemia, depois o ano que teve ano de eleição, Copa, tudo embolado, que tira um pouco da atenção do consumidor e agora a gente está enfrentando Lei 14.300, no governo, taxa de juros altíssima. E eu acredito que você possa somar para nós então com esse tema. Qual que, na sua visão, o que, que vai ser a nova mentalidade de vendas aí nesse setor? Como que o integrador tem que se preparar para isso aí? Exatamente, Eduardo. A gente está passando um momento delicado, né? Como você já falou agora, você falou boa parte do que já está acontecendo, né? E o que eu tenho passado, a WazeNet ela veio de um 2022 fascinante, né? Chegamos a 4 milhões de vendas em 3 meses, 90 dias, 4 milhões de vendas. E a minha mentalidade, né? Eu trazer a minha experiência, assim, a mentalidade do meu time, ela sempre estava focada que o mercado estava bom e propício à venda, não que a gente estava muito bem capacitado para vender para o Uhum. cliente final. O que que acontece? O ano passado a gente não tinha que cavar e arrancar a venda do fundo do poço, né, do cliente, fazer convencer ali o cliente numa condição que não estivesse muito favorável. Não, ano passado nós tínhamos muitos integradores fazendo o terrorismo com os clientes, né? Coisa que a WazeNet não fazia. A WazeNet falava: Aham. ó, você nunca vai deixar de pagar, você nunca vai deixar de comprar um carro porque na estrada cobra pedágio. Esse era o nosso pensamento. Para quem não entende nada, falava isso. Para quem entende muito, explicava até os centavos quanto isso india no fio B na conta de energia para o cliente e provava para ele que sempre valeria e sempre vai valer a pena a energia solar. Esse foi o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, a gente focava muito em identificar o perfil do cliente com o qual a gente se adequava mais para negociar. Só que isso tomou uma proporção tão grande que até mesmo esse estudo de perfil do cliente estava difícil de ser feito pelo grande volume de pessoas à procura, né? E o Uhum. convencimento era mínimo, então às vezes você não precisava usufruir muito de uma capacidade de convencimento para o cliente querer comprar. Todo mundo já estava massificado que tinha que comprar, que tinha que fazer. Outra questão muito importante era a taxa de juros estava mais baixa, então a gente tinha o terrorismo da lei, o mercado aquecido, a taxa de juros baixas, né? E, cara, equipamento chegando no mercado aí à torta e à direita, né? E agora a gente tem as três coisas ao inverso, né? A gente tem taxa de juros alta, a lei 14.300 que chegou, né? E a gente tem que estudar o perfil do cliente, criar uma conexão muito forte com ele, né? E para depois você conseguir realizar um fechamento, né? E até mesmo se esse fechamento for por financiamento, fica muito complicado, porque a gente está pegando juros acima de 2%. Então isso viabiliza muito o negócio. E é agora, nesse momento, que a gente vê a capacidade comercial
do integrador, da empresa, do time de vendas, o engajamento, né? É aquilo que eu falo, o quanto o teu time está disposto a arregaçar as mangas e arrancar a venda onde ela for preciso, onde ela esteja. É aqui Né? que vai separar os meninos dos homens, né? Exatamente, né? Então a gente está nesse momento bem complicado, né? Aqui a gente ainda tem um fator muito agravante, que a tarifa de energia caiu primeiramente, ano passado, ela veio de 1,26 para 1,098. E depois do semestre, do final do primeiro semestre para o segundo, ela caiu para 0,83. Então a nossa tarifa caiu aqui 50 centavos. Então você imagina o quanto que fica difícil para você realizar o convencimento do cliente. Quando eu acho que o maior agravante no Brasil é esse: a taxa de juros baixa e o preço da energia que deu uma baixada, né? Eu conversando com alguns amigos de fora também, eles falam a mesma coisa. A energia baixou de preço e quando baixa de preço, o cliente às vezes se sente confortável porque ele acha que vai ficar daquela forma ali para frente, para sempre, né? Então aí que começa a aparecer o potencial do time de venda de convencer, ó, isso é um preço e ele não é fixo, ele é variável. Flutua, ele vai Ele flutuar. flutua. Nós temos uma inflação energética média anual aí de 10%. Então o senhor tem que atentar para essas coisas. Olha sua conta um ano atrás. Olha como é que era o preço da energia depois da crise de 2014. Né? Então você primeiro tem que ter um time capacitado. Segundo, você tem que ter um time engajado. E terceiro, você tem que eu acho que é o maior erro dos integradores do Brasil hoje em 2023, Eduardo. Não sei se você vai concordar comigo. Mas os integradores já entram na batalha da venda derrotado. Entendeu? Porque, cara, eu visito 100 clientes mês, 100 clientes, assim, só eu, fora meu Aham. outro time, né? Porque eu tô na venda, eu tô na frente. Esse negócio de que dono de empresa tem que ser gestor, estar gerindo o tempo todo, isso não funciona, cara. Aqui é pouca Balela. ideia e muito trabalho. Eu não concordo com essa filosofia de que o cara tem Eu que também. ficar sentado atrás de uma cadeira que o resultado vai chegar com o time dele que às vezes nem comprou o sonho dele como ele compra. A Exato. WazeNet pra mim é o meu sonho da minha vida. Esse nome aqui, ó, ele é parte de mim. Aham. Então ninguém vai dar o sangue mais por isso do que eu. Isso é um fato, certo? O que Exato. vai fazer a empresa ter sucesso é o quanto o gestor consegue convencer o time dele a comprar o sonho dele e fazer daquele sonho o sonho dela também, daquela pessoa, daquele time, daquela equipe. Entendeu? E o que que acontece? Ele já entra derrotado porque ele já vem falando de lei. Ele já vem falando de imposto alto, ele já vem falando de taxa de juros alta. Cara, se o cliente não pergunta, ó, cala a boquinha, foca na venda. Não é sobre solar, é sobre conexão. Exatamente. Você falou tudo, cara. Cara, os caras estão perdendo tempo entrando no mercado para falar de uma coisa que às vezes o cliente não quer nem saber. O O cliente não... cara já entra tirando no pé dele. Aconteceu muito e tá acontecendo, entendeu? Aonde a gente fala, tipo, não, vamos falar da lei. Cara, ninguém quer saber. Por que a gente vai jogar contra? Vai criar o alarme contrário, né? E gerar demanda contrária, criar a nossa própria objeção. E né, isso tá aqui pra, tipo, é, liquidar a objeção do cliente. Quanto mais coisas você vai impondo no processo, no sentido de, tipo, cara, agora tem a lei, tem não sei o quê, o cara vai criando esse, não compensa. Então você joga contra fazendo isso, né? Isso é uma Exatamente. visão que a galera não pegou ainda. Só fala se o cara te perguntar. É isso eu deixo muito massificado dentro da empresa. Cara, só fala sobre lei se o cliente perguntar. Não vai falar de lei, não vai falar de nada. E, cara, te juro, dos 100 clientes que eu visito, dois perguntam, um pergunta. No máximo, estourando, três pessoas perguntam. Entendeu? E essa pergunta, ela vem no último estágio da visita, né? Da visita comercial ou técnica, ou do contato por telefone, ou do Macau, ou não, Aham. não importa como seja o contato com o cliente. Essa pergunta ela vem por último, cara. O cara já tá saindo às vezes da casa do cliente, aí o cliente, rapaz, e essa lei? Aí eu vou falar, não, a lei é o seguinte, é uma remuneração para a concessionária que o senhor vai pagar, né, uma espécie de pedágio por utilizar a rede da Aham. distribuidora. Antes dessa lei a gente não tinha uma regulamentação jurídica, tudo poderia ser mudado a qualquer momento, a gente não tinha uma segurança jurídica.
né, que agora nós temos, a concessionária é obrigada a fazer melhoria na rede, obrigada a melhorar seus sistemas de medições, ela é obrigada a dar o retorno, o feedback para o cliente. Nós temos um marco legal, né, uma regulamentação de uma atividade que é exercida no Brasil. Então, isso, na realidade, é bom para você, é bom para o mercado. Né? Você tem uma segurança de que aquilo não pode ser mudado de qualquer forma. Hoje é de um jeito, amanhã pode ser de outro. Não. Para fazer a mudança na lei, tem que fazer um projeto, né, de lei, uma lei complementar, passar pela Câmara, passar pelo Senado, ser sancionado, né, ser discutido e aí sim ser tomada uma decisão. Antes nós não tínhamos isso, certo? Hoje, no mercado, trazendo para a parte de mini geração, outros principalmente aqui no Amazonas, cara. Aqui no Amazonas, para você só entender, a gente tem muita termoelétrica que sustenta o município inteiro. Então, nesses municípios que a gente quer subir GD, a gente tem limite de potência. Por exemplo, eu acabei de subir uma usina agora no município de Envira. Lá não posso subir ao todo, não é uma usina, é ao todo. A demanda inteira do município não pode ser maior que 2 mega, porque o motor gerador da usina termoelétrica só suporta 2 mega, aquele alimentador só suporta 2 mega. Então todos os telhadinhos, usina de solo, o que tiver não vai poder passar de 2 mega. Agora não, eles são obrigados a aumentar a potência dele de receber essa injeção. Né? Então eu explico isso para o cliente. E quanto é que eu vou pagar? Você vai pagar 15% de uma componente da tarifa. Essa componente corresponde a quanto? Aqui é 28 centavos, 15% de 28 centavos. É quando você vai fazer a conta no final, você aumentou do que você pagava da disponibilidade mínima, R$ 20, R$ 30, né, para consumidor residencial. Na prática, Então, praticamente que agora tem gerência, né? agora tem gerência, a gente pode oferecer outras coisas para o cliente, a gente tem umas novas algumas entrelinhas que a gente pode trabalhar nisso para converter para a gente. Mas, cara, só fale isso se perguntar. Meu amigo integrador que está vendo isso, foque na conexão com o cliente. Foque em você entender a dor dele e transmitir uma solução para ele. Porque a exposição dele ao risco tarifário, Eduardo, de aumento, de hoje ter uma crise hídrica e o preço da energia dobrar, é muito maior do que ele pagar um pedágio de 3,7 centavos por quilowatt-hora, por 4 centavos por quilowatt-hora. Isso não era nem para a gente estar discutindo hoje no Brasil solução, não era nem para o mercado ter se desacelerado por causa disso, entendeu? Isso eu atribuo a culpa única e exclusivamente aos integradores e aos distribuidores. Vou causar polêmica aqui com essa galera do Brasil inteiro, mas a culpa é nossa, tá? Exatamente, foi o que eu falei. A culpa é nossa. Você, distribuidor que mandava mensagem, eu tenho várias aqui no meu WhatsApp. Compre seu kit logo. Compre antes da lei 14, antes da taxação do sol. Você, integrador que fez terrorismo com o cliente, você tá colhendo fruto agora. O ruim é que todo mundo colhe agora, né, Eduardo? Todo mundo paga o preço, exatamente, cara. E isso é complicado. Você vai concordar comigo, mas agora a venda ela é técnica. Quem não souber falar, igual você me esclareceu com uma clareza extremamente transparente, eu leigo, consegui entender, cara ver a vantagem. Quem não tiver essa venda técnica, não capacitar a equipe, o concorrente vai vir passar o trator por cima. Você concorda comigo? Com certeza. Agora a gente não é uma venda mais que o cara tá ali, você empurrou ele e acabou. A energia você vai ter que saber. O cara só falava isso e vendia. Eu só falava isso e vendia. Hoje, Exato. Hoje eu, por exemplo, não consigo mais fechar nenhuma venda no WhatsApp, Eduardo. Não consigo mais. Tem que ir na casa do cliente, tem que explicar, tem que pegar na mão, tem que... Primeiro, por isso que esse nosso trabalho aqui é muito grande. Essa nossa conversa que nós estamos tendo agora, né, a gente está aqui no estúdio do nosso podcast. É o primeiro podcast sobre energia solar da Amazônia. Por que nós fizemos isso? Para difundir o conhecimento, para a gente encurtar o caminho, sabe? Encurtar. Tem empresa que chama os clientes para ir na empresa, para pegar uma palestra. Cara, todo mundo tem a vida muito corrida, não tem tempo para isso. O cara, eu quero aprender energia solar. Tá aqui o nosso canal. Entre aí que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre tudo. Eu encurto o caminho, né? E quando eu difundo conhecimento, Eduardo, eu gero uma cultura. Eu sempre falo isso. Hoje no Brasil, a energia solar não é mais forte do que ela já é,
Porque não foi criada uma cultura unificada no Brasil inteiro. Por exemplo, Santa Catarina é o pior estado do Brasil para se gerar energia solar, para se gerar energia através do sol. É a maior cidade, maior capital que tem energia solar no país, porque foi difundido o conhecimento e foi gerada uma cultura. Então todo mundo quer, é cultural. Você cresce, você quer ter um carro. Você cresce, você tem que estudar, fazer uma faculdade, casa. Isso é uma cultura. Isso. Quando a cultura se tornar realidade do povo do norte, nordeste, sudeste, que ainda não é em alguns locais, muitos locais, cara, pode ter regulamentação que for, irmão. Isso não vai fazer diferença, é cultural. Você não Uhum. deixa de comprar um carro porque paga IPVA. Você não deixa de comprar um carro porque na estrada tem pedágio. Você não deixa de comprar um carro porque você tem que abastecer ele de combustível. Por que você vai deixar de comprar energia solar porque você tem que pagar 3 centavos de imposto? Pelo amor de Deus, né? Cara, e transpassar isso para o cliente vai ser a diferença, porque Exatamente. senão, A empresa tem olha que estar quantos focada em exemplos cima. óbvios que você deu e a gente, pô, não para de fazer essas coisas, Cara, né? eu vejo tanto curso, tanta coisa, Eduardo. É, tanta coisa que tá acontecendo, tá certo que eu tiro o chapéu pra galera que difunde conhecimento para os integradores. Eu tiro o chapéu, sou fã. Porque você montar uma estrutura por trás para ensinar isso é complicado. Mas, cara, a procura que faz é ter a oferta, certo? A demanda, a oferta gera demanda, né? Então, o pessoal tá focando tanto nisso e tá esquecendo do principal, que é vender, criar conexão com o cliente, entendeu? Tem cliente que a gente vende que... Ontem a gente estava num cliente, aí eu falei, entendeu isso aqui? E ele, cara, eu não entendi, mas eu confio em você, eu sei que você tá me falando a verdade, você sabe fazer o que você tá falando. Pronto, é isso que a gente precisa ouvir do cliente, pô. Claro que a gente precisa ter nossa responsabilidade técnica de dimensionar o sistema direitinho que vai atender a demanda dele, ver agora a simultaneidade, que é o que ele consome instantaneamente na casa dele, que não vai para a rede, e isso que não vai para a rede, ele não paga imposto, ele não paga nada da taxa da Lei 14.300, não foi para a rede, ele não paga. Então, você fazendo esse cálculo direitinho, vendo, estudando, tudo é estudar o perfil do cliente, tanto na parte comercial quanto na parte técnica. Você estuda o comercial. Cara, o lead chega para você. Essa semana eu estava tendo uma reunião com o meu comercial. Quanto de vocês vão pesquisar sobre a vida do cliente? Vai pegar aquele número que veio de uma rede social, vai entrar na rede social, ver o que, que ele faz, se ele tem uma empresa, se ele tem um sítio, se ele é agricultor, se ele é casado, se ele tem 2 filhos, né? Qual a idade dele. E aí você já começa a conversa com elogio. Oi, bom dia, querido, tudo bem? Que posso lhe ajudar? Olha, muito bonita a sua foto, viu? Muito bonita a sua família. Magnífico empreendimento que você Criando faz aí. conexão, né? Cria uma conexão com o cara. Isso é estudar o cara comercialmente. A gente entra na casa do cara sem saber nem quem ele é. Entrar na casa que eu digo é entrar numa conversa com o cliente, certo? Entrou numa conversa, você está na vida dele. É igual uma pessoa que entra numa loja de roupa para comprar uma roupa. Ela entrou na loja, o vendedor ele vai olhar o perfil do cara e vai falar: eu tenho uma roupa que dá em você. Eu tenho uma roupa que cabe em você. Eu tenho uma roupa que combina com o seu tom de pele. A mesma coisa é o que a gente faz, Eduardo. Como é que a gente vai vender algo para alguém que a gente nem estudou o mínimo possível da pessoa? Você concorda comigo? Total. O pessoal ali, tem uma galera que ela olha só para a venda, só para o ponto A ou ponto B, e esquece de todo um conceito. Falando a gente, quando você analisa isso um para um, começa a fazer sentido, mas em grande escala, dependendo como que você controla tudo isso, aborda, fala, comunica, vai te ditar um resultado no final do mês. Vai ditar outros se você não fizer isso, se você não colocar na prática. Né? Você concorda Exatamente. comigo? Exatamente, Eduardo. Atendendo 2 pessoas, dá para você fazer de qualquer jeito. Agora imagina você atender 200, 300 pessoas, E é o que sei lá qual que é a meta da, é o que né? acontece com a gente. É o que acontece com a gente lá na empresa. O que que nós definimos? Nós estamos passando por um momento complicado. O cara disser que tá de vento e poupa aí, eu quero saber o segredo para ele estar de vento e poupa, porque nós temos muito cliente não querendo comprar por causa da lei e temos uma taxa de juros alta. Só se você acertar uma mina de quem compra à vista não queira pagar os juros, aí eu digo que você tá bem, tá tudo beleza, bacana. Vamos atrás dessa mina. Nós estamos passando por um momento complicado, isso é um fato, certo? O que que a gente precisa fazer? Estudar o perfil do cliente para poder começar. O que que eu segmento? Tem uma atendente minha que ela é mais carismática na tratativa com o cliente, certo?
Então ela vai muito pro lado da emoção. Ela fala assim, ó, isso aqui, se eu colocando energia solar na sua casa, o senhor vai poder fazer aquela viagem que o senhor tanto sonha todo ano e não consegue, porque sua energia está muito cara. O senhor vai trocar um custo variável por um custo fixo. O senhor vai conseguir dar previsibilidade para o seu financeiro anual. O senhor vai conseguir fazer seu planejamento financeiro anual. Você vai Uhum. conseguir pagar a faculdade do seu filho, porque é melhor você ter uma conta fixa do que você ter uma conta variável. Isso vai fazer bem para sua família. Aí eu já tenho outra atendente, né, outra consultora de vendas, que ela não tem muito esse tato, mas ela é muito técnica. Se você perguntar para ela de quilowatt-hora, simultaneidade, divisão, como vai funcionar a compensação de energia, faz o sistema para mim para gerar tanto, não, eu quero isso, eu quero que o meu inversor suporte depois mais tantas placas e tal. Ela faz isso rápido. Então o que, que eu faço? Eu peço ao meu pessoal comercial para fazer a segmentação desse cliente. Chegou a primeira conversa com o cliente, vai pesquisar sobre ele. Pesquisou sobre ele, definiu qual é o perfil dele em três tipos de três conversas, né? Você vai definir qual parte do perfil dele. Se o cara for muito para a área técnica, segmenta para atendente tal. Se o cara for muito para a área, e aí, tudo bem? Cara, tô aqui, tô trabalhando agora, mas vou chegar em casa daqui a pouco. Aham. Obrigado aí pelo tratamento, vou mandar a conta de energia. Já viu que esse cara é mais amolecido, já passa para outra, entendeu? Porque aí você consegue ser mais assertivo na performance do teu time, né? Atendente comercial que fala com todo tipo de cliente, ele não consegue definir qual o melhor perfil de cliente que ele consegue atender. Quando você é bom numa coisa. Você é bom Exato. em uma coisa, você não é bom em todas. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Exato. É minha filosofia aqui. É, você tem que ser bom em alguma coisa. Então a gente faz essa divisão, a gente procura fazer. Mesmo que tenha dia que chega muito cliente de todas as fontes de captação que a gente faz, mas o máximo que a gente consegue, a gente procura fazer essa segmentação. Porque aí, quando chega no final, o cliente fechou porque e vai dizer: "Nossa, nunca fui tão bem atendido por outra empresa, outras empresas que eu pesquisei como eu fui aqui". Aí já é um Exato. mérito daquela vendedora do tato, né? E aí vai ter cliente também que vai, cara, eu tinha um monte de dúvida, falei com um monte de empresa, mas nenhuma empresa me explicou tão bem como essa daqui. Mérito da vendedora técnica. Então você precisa colocar o seu time para atirar no alvo que ele tem mais habilidade. O Isso é um dono de ponto que o pessoal descarta, né, cara? Exatamente. Tem muita gente descartada boa aí no mercado, cara, que não conseguiu bater a meta, mas às vezes a meta não é batida por falta de gestão e direcionamento de quem tá lá em cima. Só olha meta, 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 meta é consequência, entendeu? Meta não é o foco, meta é consequência. Se você tem um planejamento estratégico, estudo de perfil, segmentação de atividade, qual você melhor atende de uma forma, qual melhor você conhecendo o seu time, aí você começa a colocar as metas de atividade diária. Aí a gente começa a ir para a conta de papel. Ah, se eu falo com 100 pessoas com estratégia, eu fecho duas. Eu fecho uma. Se eu falo com 50, eu não fecho. Se eu falo com 30, eu não fecho. Né? Aí aquela métrica de objetivos para chegar na meta começa a fazer sentido. Agora você vai lá, minha empresa tem que vender 400 mil por mês. Mas você não explica para o seu time como. Como é que vai ser? O pessoal só impõe a meta, e eu fiz isso falei na Calco Douglas. Existe uma conta reversa que você vai fazer. Por exemplo, uma pessoa fala com quantas pessoas por dia com qualidade. Não adianta nada você falar, pô, a meta é tanto, e taca lead, taca gente para ela conversar, e chega uma hora que ela não tem esse controle mais, nem noção do que ela tá fazendo. Porque só, iniciou o mês, começa a conversar com cinco num dia, cinco no outro. Na metade do mês, você está com vários atendimentos iniciados em tratativa ainda, você se embola. Então, a pessoa Exatamente. tem que ser muito organizada e comprometida com a coisa, senão ela só vai pingar e vai vender para quem ela acha que está pronto para comprar. Todo aquele pessoal precisa de uma tratativa, de um botão. E a gente estava abordando aqui sobre a segmentação, né, o atendimento, como que isso vai impactar. E, e a gente já acabou de ver uma visão que só quem vive essa parada na prática, no dia a dia, realmente veste a camisa, tá em todas as pontas, não delarga e sim delega. Travou.
caiu, Eduardo. Que sorte. Peraí. Voltou. Voltou? Aí. Aí, vou dar Ó. play de novo. A gente estava falando aqui com o Dilson na questão então de segmentar o atendimento. E isso é uma visão só de quem realmente que está no campo de batalha, não delarga e sim delega, vai numa ponta, volta na outra, entende todos os pontos da empresa e tem, né, no caso aí, resultados totalmente fora do comum de outras empresas. Por quê? É uma visão de quem já chegou lá, de quem tem conhecimento, né? Não é só mais só um integrador, né? O cara tá com a visão de negócio, né? Analisando todos os pontos em volta. Concorda? Exatamente, Eduardo. Cara, assim, te falar, o empresário, né? Falando assim do fundo do meu coração, eu nem gosto dessa palavra integrador, sabe? Essa palavra integrador colocaram no mercado e tem empresas aí que já tem potencial de ser distribuidor e continua fazendo instalação, tem franquia por aí pelo Brasil inteiro. Então, o empresário de energia solar, cara, ele tem que entender que a empresa dele é igual com qualquer outra, certo, Eduardo? Então, ele precisa conhecer para quem ele vai vender e conhecer qual a capacidade do time dele, não da capacidade de venda macro, que às vezes o gestor fica muito no macro, né? Ele, tem X indicadores. Cara, não, vai conhecer tua ponta, vai conhecer teu vendedor, vai ver como ele fala, vai ver como ele escreve, vai ver se ele transmite segurança na fala dele, vai ver se ele é carismático, se ele é técnico, se ele é contido, se ele é dominante, se ele tem o perfil dominante, se ele tem o perfil analítico, se ele tem o perfil questionador, né? Vai conhecer, que aí você conhecendo a personalidade, não é sobre solar, é sobre pessoas, né? Você conhecendo a personalidade desse time, você vai conseguir alocar cada guerreiro na sua posição de melhor produtividade na guerra, que é a venda. Vender uma guerra, cara, é um leão por dia. Né? Hoje na empresa, a gente tem isso muito claro, Eduardo, muito claro. Hoje nós não estamos vendendo mais do que a gente desejava por causa da taxa de juros que está muito alta. Os juros ele é um fator impeditivo que não depende da gente. Isso. É Né? uma coisa que foge do controle É uma né, do coisa que empresário. foge do controle da gente, mas você fala assim, o atendimento, a destreza, né, a disponibilidade, né, o feedback que nós temos. Cara, a gente tem feedback aqui, o cliente ele faz questão de mandar um áudio, de ligar, de falar na visita. Cara, eu nunca fui tão bem atendido como eu fui por essa empresa. Né? Nunca me explicaram tão bem como me explicaram nessa empresa. Né? E aí, às vezes, eu vou muito nos clientes que são PJ, né? Empresa, hotel, motel, fábrica, ponto comercial, clínica, que são sistemas um pouco maiores, tem muita compensação de energia, né? Rede Aham. de comércio que quer fazer uma fazenda ali, mandar energia para outro canto. Então, o que que o empresário ele valoriza? A disponibilidade do cara ir lá, né? Essa semana aconteceu uma situação de um engenheiro, parceiro, amigo meu, trabalha comigo, o Janderson, inclusive formou junto comigo na engenharia elétrica. Ele foi nas visitas, né? Aí teve uma visita que ele chegou lá, o cliente falou: Não, mas eu tenho uns projetos, eu tenho uma empresa de grupo gerador e eu quero formar uma parceria com essa empresa. Eu gostei da pegada de vocês, do material de vocês, de como vocês vêm trabalhando. Eu queria bater um papo com o dono da empresa. Aí ele me ligou, né? Eu tava numa obra, que eu vivo em obra, cara. Eu vivo na obra, né? Você largar suas obras na mão de qualquer pessoa, que você não tem um mínimo de confiança, e mesmo que você tenha aquilo que eu falei lá atrás no começo dessa call, Eduardo, ninguém, cara, vai comprar o teu sonho como tu compra. Ninguém, cara, vai. É muito difícil. É muito raro isso. Isso é uma dádiva divina. Você tem que transformar essa galera em sócio, não em funcionário. Né? Então você tem que estar lá. Eu já tive instalação nossa que foram elogiadas no Brasil inteiro. Até pelo fabricante dos investidores dele. Falaram assim, cara, a gente nunca viu uma instalação tão bem feita como essa com nossos investidores. Entendeu? Já ouvi de gente grande do mercado, da parte de operação, lá do sul, que é a Nata ali, que já começou o solar no Brasil, falar, o cara chegar na nossa instalação. Agora o pessoal da Elect, da própria Elect, que a gente tem um CT aqui em Manaus da Elect, o pessoal da PV Uhum. Operation, que você conhece lá do sul, da UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina.
chegaram na nossa instalação e falou, cara, eu nunca vi um capricho como esse. Então eu preciso estar lá, porque ali é meu cartão de visita. A obra é meu cartão de visita, não é só a empresa que é cartão de visita, não. A gente trabalha com obras, a gente trabalha com projeto de engenharia. O seu projeto de engenharia é seu cartão de visita. Ô, Então eu tô. Tigos, juntando esses pontos, né, imaginando até quem futuramente vai nos assistir ou está assistindo, é, nos tempos atuais, Tigos hoje, empresário com a visão de passou todos essas, esses anos, né? Qual que era a recomendação 80-20 para o empresário? Tipo, esse cara, pega a tua energia, tudo isso que a gente já vem conversando, investe nisso e nisso aqui, e olha menos para isso. Hoje, na sua visão, o que, que seria esse 80-20 para o empresário do ramo da energia solar? 80-20 são as pessoas, As independente do pessoas, setor, e Eduardo. escolher elas com maestria. Com maestria e você cuidar delas. Cuidar. Você procurar saber o que está acontecendo. Você sempre está ali. A cobrança existe. Quem trabalha em setor de serviço sabe que isso daqui não é instituição de caridade. De Principalmente vendas, né? integrador que tem que matar um leão por dia. É loucamente se você for terceirizar a obra. Eu terceirizei muitas obras já trabalhando, mas é uma coisa que não se encaixa muito hoje em 2023 para mim. Para mim, eu não sei a realidade de outros empresários. Hoje eu preciso ter uma equipe fixa, porque eu vou ter muito pós-venda. Muito, eu tenho muito pós-venda. E você terceirizar pós-venda, aí você tá morto. Né? Então você tem que ter. É. Você tá morto. Então, você precisa conhecer e trabalhar para que essa galera entre na mesma frequência. Você não faz, cara, um resultado gigante sozinho. Você não faz, você vai precisar das pessoas que estão com você. Ah, foca em venda, foca em venda. Cara, o gestor ele tem que focar nas pessoas que vão trazer as vendas para ele, certo? Os outros 20%, o que que eu falo? O gestor ele tem que manter a cultura da empresa, certo? Uma empresa sem cultura é uma empresa fraca, Uhum. certo? E cultura o que que é cultura? É as pessoas entenderem que a empresa tem uma visão, ela tem um valor e ela tem uma missão, certo? E isso a gente ainda nem chegou a falar de venda. Esse é o papel do CEO, esse é o papel do dono da empresa. Manter a cultura da empresa. Segundo, ele tem que manter o time engajado. Como que ele vai manter o time engajado? Gerando um motivo de afeto para chegar num resultado. O que é gerar esse motivo? Você não vai falar com seu funcionário, com seu colaborador, só sobre meta, só sobre dinheiro. Todo mundo está trabalhando, vai ter o seu pagamento. Mas nem todas as pessoas são motivadas pelo dinheiro. Elas são motivadas por outras coisas. Às vezes a pessoa é motivada por um reconhecimento. Às vezes a pessoa é motivada por um afeto. Às vezes a pessoa é motivada por uma viagem, por um prêmio. Não sempre é por um jantar. Por um happy hour na sexta-feira, depois que acabou o expediente. Ó, a gente bateu a meta da semana, vai todo mundo sentar num barzinho ali e tomar uma cerveja. Vai todo mundo para um restaurante jantar, almoçar. Certo? A galera que fez um diferencial, vou dar aqui um refresh pra galera aqui, dar uma saída, dar uma divertida, trazer uma dinâmica. Isso reforça o teu time. Não é só o dinheiro, certo? Não é. Porque se fosse, você não precisava ter ninguém contratado. Era todo mundo trabalhando por comissão e vendeu, não ganha, passa fome. Não funciona assim. As pessoas são ativadas mentalmente de várias maneiras. Tem pessoas que trabalham comigo, elas são ativadas negativamente. Negativamente. Você pode falar, ah, Dilson, mas isso é escroto você ser da... Não, a pessoa é ativada negativamente. Você chega lá, falta 20% para a pessoa bater a meta. Você olha na cara da pessoa e fala assim, cara, eu não acredito que você tá nessa situação do mês e não conseguiu chegar aí. O restante do time tá tentando, dando resultado, e você não? Aí o cara dá aquela parada assim, peraí, meu chefe tá me jogando para baixo. Aí você vem depois, eles estão se esforçando, pode não estar chegando no teu resultado. Mas você, com o potencial que eu sei que você tem, não era para você estar nesse resultado aqui. O que tá acontecendo? Eu sei do gigante que você é. Então você dá aquela ativada negativa para a pessoa se tocar, faz a manutenção do Aham. motivo, depois joga lá para cima.
Nem sempre você chegar com um time motivado, vamos lá, vamos bater. Não funciona. Você tem que. Por isso que eu falo que 80% do empresário, ele conhecer as pessoas que trabalham com ele. Que ele não trabalha só. Certo? Depois que ele conhece, ele sabe como ativar, fazer a manutenção do motivo para manter o time engajado. O afeto, eu fiz um curso com um psicanalista de grandes empresas, que é o. Qual é o nome dele, meu Deus? Muito bom. Nando Garcia. Nando Garcia, ele fala disso. O afeto do ser humano, ele dura 30 dias, no máximo. E é para qualquer coisa na vida dele. Se for muito bom profissionalmente, vai durar 60. Aí você tem que fazer a manutenção desse motivo. E a terceira. Reacender a chama no cara, né? Exatamente. E a terceira coisa que o gestor precisa ter, ele precisa ter o respeito. Respeito, ele não é medo. Respeito às vezes, muitas das vezes, é inspiração. Cara, eu quero ser que nem aquele cara, eu quero chegar e você proporcionar a possibilidade disso, né? Para que as pessoas consigam fazer um projeto de vida dentro da tua empresa. E você não perca isso e clientes para o negócio deles, ou que eles possam querer abrir, ou para outra coisa. Né? E a quarta coisa é garantir a si mesmo que ele vai cumprir essas outras três. Para mim é isso, cara. Para mim é isso. Você tem que ter uma cultura forte, você tem que ter um time engajado, você tem que ter o respeito, manter as pessoas inspiradas naquilo que elas estão vendo que você está conquistando, porque profissionário, muitas das vezes, ele olha para o dono da empresa e ele fala, esse cara construiu tudo isso. Mas o empresário de verdade, ele olha, cara, o meu time me ajudou a construir tudo isso. Eu construí isso aqui por causa do meu time, certo? Então, são visões diferentes. Quem está lá embaixo olha para a gente de uma forma e quem está aqui tem que estar mais embaixo ainda, porque ele sabe que se o resultado da equipe dele não for bom, o dele não vai ser. Quanto mais a gente Exato. cresce, mais a gente tem que descer. Mas a gente pode usar ao nosso favor a visão do colaborador para a gente. O cara falou, cara, ele se reinventou. Ele construiu tudo isso, conseguiu chegar lá. Quero ser um dia daquela forma. Então você usa isso a seu favor para engajar o teu time. E a quarta coisa, que é os 20%, é ter a certeza, a convicção do seu motivo de conseguir manter esses três funcionando. Pronto. É isso. Pra mim é isso, cara. O resto é consequência, irmão. O resto é consequência. Tá entendendo? A E, gente é muito um- um- focado lá fora, esquece daqui de dentro. Né? Não adianta e- e- você construir um império se você não tem pessoas para manter ele de pé. e ali nos vídeos também eu acho que tem que ter a parte disso tudo tá bem centralizado e pessoas trafegarem dentro. O fluxo de gente passando. Que eu uso sempre a analogia que, cara, uma estrutura de uma empresa é igual uma piscina. Você nunca encheu ela, não sabe se ela tá furada ou tem alguma coisa. Você taca água. E é assim que se alimenta e melhora os processos tacando água. A água são clientes, são pessoas trafegando, porque você começa a ver que, opa, tá vazando aqui. O que que é? Pô, tá lá numa linearidade, meu time tá vendendo, tem um parando aqui. O que que é? É o meu setor de pós-venda, é a parte de orçamento, é a parte de engenharia. É um vendedor só que tá quebrando o fluxo, a harmonia da venda. Você só consegue com gente passando, cara. Imagina Exato. como que seria dificultoso você ter toda uma estrutura, duas pessoas para atender por dia. Vai ficar um cruzado olhando para a cara do outro ali. Só fazendo um contexto, né, de como que tudo isso tem que estar muito bem alinhado e pessoas trafegando no processo, né? Exato. E aí, a gente trazer isso para vendas, você começa a ter o teu time funcionando como tem que funcionar. As pessoas, às vezes, elas não sabem, o time de venda, ele não sabe nem como resolver determinado tipo de problema. Mas aí ele chama a responsabilidade para si, quando ele está engajado, quando ele tem a cultura da empresa. Ele fala, não sei, mas eu vou atrás. Chefe, assim, assim, assim. Minha gerente, assim, assim, assim. Como é que resolve isso? Tipo, o cara, se você não tem um time engajado, o cara vai chegar o problema para ele, ele vai falar, não sei, vou deixar quem sabe resolver. Né? Aí você, às vezes, quem sabe resolver está preso em outras demandas e não consegue atender aquele cliente que ficou ali esperando e foi e fechou com outra empresa. Então, a nova mentalidade de vendas que eu penso, né, que o integrador Ah, tem que ter, principalmente, primeiro, conhecer e capacitar seu time. Capacitar seu time em lei? Não. Capacitar em vendas. Capacitar em capacidade cognitiva de se conectar com o cliente, cara. Entendeu?
saber qual o melhor tipo de cliente que ele vai atender. Se ele atende pessoa dominante, se ele atende pessoa analítica, né? Se ele é muito técnico, se ele é mais carismático. Você saber posicionar e botar o teu time para focar na venda, na conexão com o cliente. Não em lei, não em imposto, não em juros, não em nada. A gente já tem tanta coisa jogando contra. A gente não pode jogar contra nós mesmos. Essa é a mentalidade. Cara, extremamente valiosa essa informação. Eu acredito que agora das nossas aulas foi a mais técnica e valiosa e muita gente vai tirar proveito disso aqui se ouvir e aplicar. Que não adianta nada ouvir uma aula como essa aqui e simplesmente achar que não vai, né? Só de ouvir vai, né, tem que levar isso aqui para o campo de batalha, né? Exatamente. Você colocar isso em prática é muito complicado, porque tem gente que, por exemplo, recebe 200 leads por dia, né, para fazer um atendimento. Antes ele já veio treinar a mentalidade do time dele de venda para poder voltar para o campo repaginado para 2023. Ele já fez isso, voltou para cá, começou a água. A água que você falou começou a entrar com força. Tá, 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 tá. Cara, você tem que ter um feeling muito afiado. E o time, hoje meu time de venda, antes meu time de venda, ele ficava a minha gestora na sala, né? De gestão, o pessoal lá no atendimento, o outro pessoal no outro atendimento de outro projeto. Hoje está todo mundo junto. E não é junto na mesma sala, não. É mesa unida. Uma Uhum. na outra aqui, ó. Essa mesa aqui pega 4 pessoas, é um em cada ponta da mesa, na mesma mesa. Quadro ali, o lead do WhatsApp chegando. E a gente tá aqui, começou a teclar, começou a responder o cliente, já falou, pá, esse cliente aqui, ele combina mais com a Safira. Passa pra Safira. Loiara, esse aqui é teu. Ah, Jéssica, esse aqui a gente não sabe, tá com uma dúvida aqui, é um sistema off-grid, tem que fazer o dimensionamento do banco aqui. Aciona lá a engenharia. Pá, é aqui, ó, é É, o tete a é uma tete aqui, ó. orquestra e o cara na sinfonia ali para todo mundo Não tocar dá na sintonia tempo. certa. Aí você vê o processo dentro da sua empresa, às vezes uma demanda tem que ir para o grupo de WhatsApp, que alguém não está olhando o tempo todo. Por exemplo, cara, quando eu voltar dessa call que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza que eu terei no mínimo 60 mensagens para responder. Então, eu Exatamente. não tenho tempo para estar olhando, então a galera tem que estar ali, ó, na mesma sinergia, reunidos no mesmo local. Surgiu a demanda, é só falar. Abre a boquinha e fala. Soltou a demanda, não sei, vou atrás de quem resolve. Chegou lá em quem resolve, trata isso, filtra, passa para o cliente. Tempo real. O cliente não pode passar 3 minutos esperando uma resposta. Ele não pode, entendeu? A não ser que a coisa seja muito técnica e você fale, ó, vou lhe passar um retorno daqui para o final da tarde. O cliente espera, ele entende. Né? Aqui a gente tem uma demanda muito grande de sistema off-grid. Né? Off-grid a gente tem que dimensionar bateria de lítio, né? Uhum. Curva de corrente máxima de partida de equipamento que o cliente tenha na casa dele, na fazenda, no barco dele. Então, nessas demandas, a gente exige um pouco mais de tempo para passar para o cliente um orçamento mais assertivo. Um grid vai já no sangue. Né? Então, se você coloca dificuldades para a informação chegar na mão de quem resolve, você está perdendo venda no final, irmão. Tá. Imagina que uma pessoa entra numa loja de roupa e fica 5 minutos esperando um atendente perguntar o que ele quer. Ou perguntar se ele pode ajudar em alguma coisa. Eu, particularmente, eu não fico lá dentro da loja, cara. Eu vou embora. Se eu entrei na loja, eu vou olhar alguma coisa, eu quero ser, primeiramente, independente se eu vou comprar ou não, eu quero ser atendido. Eu quero que alguém chegue e me ofereça uma água, um café, certo? Pergunte se tá tudo bem, se a temperatura tá boa, se eu tô confortável, se eu tô precisando de alguma coisa a mais, se eu quero carregar o celular enquanto eu tô em atendimento. Cara, isso é destreza, isso é carisma, isso é a pessoa ser simpática. Você já ganhou o cliente ali. O cliente pode até não comprar por causa de uma taxa de juros lá no sistema solar. Pô, tá muito alto esse juro, não vou conseguir pagar aqui hoje. Mas ele vai falar: não, eu vou dar um jeito e eu vou fechar com você, não vou fechar com outra A, pessoa. a objeção não pode ser algo interno, né? Da tua empresa. Exatamente. Tem que ser algo externo que você vai matar Que ela. você vai matar com o time pronto, assertivo, cirúrgico ali para matar e feliz. Eu sempre coloco isso nos meus anúncios. Entra em contato com a gente e vai ter um time preparado e feliz para te atender.
Feliz que eu diga, é um time que está ali engajado, sabe que precisa, sabe a necessidade real da empresa e sabe que precisa daquela oportunidade que ela está tendo. Isso é uma realidade, cada um tem que saber o seu valor e o seu dever, entender, dentro da empresa. E eu penso dessa forma. Não sei se é o pensamento de muitos empresários, se é o pensamento de muita gente que está vendendo curso aí na internet para preparação para 2023. Cara, o foco é venda, meu irmão. Venda nunca vai deixar de mudar. Venda sempre vai ser venda. E acabou-se. Sempre vai. Exato. Aí como é que eu faço para vender? Aí você já tem um monte de coisa que você vai estudar, vai saber. Muita coisa, um universo de coisa a A gente gente falou pode aqui. também abordar uma segunda aula. Eu digo, você vai ser o cara que eu vou fazer mais de um conteúdo. Entendeu? Então, Pelo valor estamos, agregado, pelo tema aí que você abordou, com certeza você tem muita informação que não dá para transpassar uma horinha aqui na correria nossa, do dia a dia. Querida, a É, gente está à disposição. Você sabe que eu tô aqui para colaborar, né? E meu sonho, não, agora eu vou sair da parte empresário, eu vou sair da parte, vou entrar na parte acadêmica, de legado, engenheiro. A minha parte, pela profissão que eu decidi seguir, é eu ajudar a colocar a Amazônia no circuito nacional, cara, de energia renovável. Aqui é tudo muito isolado, é tudo muito difícil de chegar. Aí para o Sudeste, as pessoas vendem um sistema de energia solar, a concessionária aprovou, no mesmo mês está instalando. Aqui são 35, 45 dias para chegar o equipamento. Às vezes a minha maior loucura aqui é eu conseguir instalar o sistema solar do cliente antes de vencer os 30 dias para a primeira parcela do financiamento dele, porque o equipamento demorou quase 60 dias para chegar e a carência era de 90. Tu tá entendendo a loucura? aham. Então aqui as coisas são muito dificultosas para a gente realizar. Eu entreguei uma usina ontem de solo no município que foram 28 dias de balsa para a usina chegar lá. Ela passou Caraca, velho. 45 dias para chegar aqui e passou 28 dias para chegar lá nesse município. Para você ter noção. Aí a ANEEL vem com parecer de acesso com validade de 120 dias. Isso não funciona para a Amazônia. Não funciona para a Amazônia. O parecer de acesso vence agora dia 20, venceu dia 21. Venceu tem 3 dias. Parecer de acesso, 120 dias. Eu solicitei a vistoria com a obra inacabada ainda. Porque chegou o equipamento lá, nós estamos há mais de mês para completar a instalação. Porque chove todo santo dia. A usina de solo precisa fazer terraplanagem, precisa fazer drenagem do solo, precisa fazer uma série de coisas. E só o equipamento demorou quase 80 dias para chegar lá. Tá entendendo? Mas para Aham. eu conseguir me juntar com essa classe, hoje eu tenho recebido muito apoio da Bessolar e agradeço aqui publicamente ao pessoal da Associação Brasileira, que me colocou no circuito nacional. Me colocou de verdade. Antes eu era uma pessoa que falava aqui, mas não saía. Hoje já sai alguma coisa. Hoje a gente já Aham. tem rodado o Brasil aí, dando Tem palestra voz, né? sobre como é a energia solar na Amazônia, sobre nossa solução flutuante que nós estamos implementando a primeira esse ano de 2023, sobre várias coisas. Então isso abriu portas, mas eu quero conquistar ao ponto de a gente ter voz aqui na Amazônia e chegar para o Manel e falar, epa, isso aqui tem que ser ajustado para o meu estado. Isso aqui a gente precisa de mais distribuidores lá, a gente precisa de gente aqui. Cara, Manaus estava colocando ano passado, Eduardo, 18 mega na rede por mês de telhado. Eu não vi nenhum estado fazer isso. E o Amazonas fez. A gente subiu de 26º para 24º em 3 meses, um exemplo. Mas tem um potencial gigante. Mas primeiro, a gente precisa fazer o quê? Difundir o conhecimento, criar uma cultura na população. Aham. É por isso que a gente está aqui. Segundo, preparar tecnicamente a entidade de classe, a classe trabalhadora que trabalha com essa parte de Eu energia. digo, tem muito conteúdo para falar, cara. É totalmente diferente do nível dos integradores que ele estava entrevistando, entendeu? É, mas é isso, cara. É, A o gente. negócio é refinado, entendeu? É, Vou tirar aqui, ó. já voltou? Voltamos aqui, pessoal. Então, Tava, pode pode falar, falar. Diego. Então, beleza. Então, o que eu estava falando? A gente precisa chegar aqui na Amazônia em um nível que a gente consiga ser ouvido nacionalmente. Porque hoje, quem está aqui, a gente. Você não ouve muito falar nessa área de energia renovável aqui. O centro está lá no Sudeste. Né? Tá lá no Sudeste, está no Sul. Então, a gente quer trazer isso para cá. Então, primeiro, a gente
difunde conhecimento. Segundo, a gente cria uma cultura. Terceiro, a gente capacita e leva conhecimento para a entidade de classe, para a classe trabalhadora, integrador, quem é instalador, vendedor, quem quer atuar na área de energia. Uhum. E quarto, a gente, com a cultura gerada, a gente gera uma voz forte, né? Hoje você fala, por exemplo, no pessoal de Santa Catarina, é referência no país, né? Porque a cultura é muito forte. Então, eu quero poder colaborar e trazer isso para a Amazônia, porque dentro do nosso país não tem a visibilidade que a gente tem lá fora. Cara, o que você faz aqui na Amazônia vira notícia no mundo. E às vezes as pessoas do restante do nosso país não sabem. Mas a gente está saindo em jornal lá na Europa, né? Uhum. Aqui é fundo, é um monte de coisa que traz recurso para cá, para a conservação da Amazônia, você sabe disso, né? Então a gente precisa fazer o país olhar, epa, vamos olhar lá pro pessoal do norte, vamos lá. E esse é o nosso papel, cara. O que eu puder transmitir do pouco conhecimento que eu tenho certeza que vai se renovar cada dia, porque eu não paro de estudar nunca. Eu não Nem paro. deve, né? Tem um curso, tem alguma coisa, eu tô lá, tô no meio, tem uma imersão, tem um negócio, tem uma palestra, eu tô no meio, cara. Tô no meio, você E- pode ter certeza que eu vou estar, porque você pode ter 30 anos nessa área, você sempre vai estar aprendendo. Energia, ela já tá, ela nunca se acaba, ela sempre se transforma. E a gente precisa acompanhar essa transformação. E o que eu puder fazer, meu amigo, para contribuir com isso, conta comigo. Com certeza, cara. Ó, agradeço imensamente a sua participação, o tempo doado para nós aqui. Com certeza a gente vai se reunir de novo. Você tem muito conteúdo para agregar. Os integradores aí que estão em nível avançado, intermediário, começando nesse mundo. E eu vou deixar abaixo dessa aula suas redes sociais, seu contato para o pessoal, né, quiser uma consultoria ou algo do tipo, que eu com certeza você tem para agregar sim, tá, cara? Você é uma empresa atendida por nós, a gente acompanhou o seu processo, entende dos resultados, então não estamos chamando qualquer um aqui para abrir informação, cara. É só realmente quem chegou lá. E tem muita gente também que quer ter essa sensação de missão cumprida, de empresa estável, de resultado, né? Concorda comigo? Exatamente, e eu agradeço, meu amigo, demais, né? Do integrador é uma coisa muito complicada, a gente mata um leão por dia, eu sempre falo isso, é um leão por dia, né? E hoje a Waze ela já está procurando já entrar no ramo da recorrência, né? Já cuidar desses clientes que muitos integradores instalaram e não dão assistência. Uhum, Isso também tem um valor agregado muito grande de trazer clientes novos e também ter uma recorrência mensal ali, uma exato. mensalidade, isso é muito importante. Mas o que a gente puder contribuir, meu amigo, a gente está aqui. Conta com a gente. Gilson, um prazer. Nos Prazer vemos foi em breve, meu, meu se Deus querido. quiser, tá, cara? Valeu, Forte bom final de abraço. Tchau, tchau. semana. A gente vai se falando. Com Vamos para certeza. cima, mudar esse mercado, esse cenário. Um abraço. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast Energia Solar na Amazônia, hoje em parceria com a Shed Digital, uma call aí de muito conteúdo, mais de 1 hora de conteúdo, de muitas dicas, muitos insights, né? Nova mentalidade de venda. Na realidade, a essência da venda não mudou nem nunca vai mudar. Você apenas precisa focar na coisa certa, naquilo que o mercado está pedindo que você foque. E eu espero ter contribuído, nós termos contribuído aqui, eu e o Eduardo, para que você tenha uma nova mentalidade, tire suas dúvidas, saiba mais sobre o mercado e com certeza isso resulte em mais resultado financeiro para você. Um abraço e a gente se vê semana que vem. Segue a gente nas redes sociais, segue a Shed Digital. Vou estar deixando o arroba deles aí, né? O nosso você já conhece, né? O WazeNet, Dilkson Gomes, nosso canal no YouTube Dilkson, muito fácil de achar. Lá tem a playlist do podcast Energia Solar na Amazônia e eu vejo vocês na semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.